Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson, professor de matemática, com mais uma aula do CEAD Colabora, onde nós vemos os conteúdos que vocês estão trabalhando aí na sala de aula como uma forma de reforço. O tema da nossa aula de hoje é o seguinte: calculando ângulos internos e externos de triângulos equiláteros e quadrados. Então hoje nós vamos ver as especificidades de triângulos equiláteros, vendo os ângulos, tanto os ângulos internos quanto externos, e também dos quadrados. Habilidade essa que está na matriz curricular do sétimo ano. Então vamos ver o desafio da nossa aula de hoje? É o seguinte: calcular o valor dos ângulos internos e externos de triângulos equiláteros e quadrados, sem utilizar fórmulas. Isso é importantíssimo, tá? Nós vamos resolver todas as questões, né, sem ter uma fórmula pronta, só com base na nossa intuição e com aquilo que nós já sabemos sobre os nossos triângulos e os quadrados. Combinado? Então vamos lá. Começando, relembrando um pouquinho sobre o que é um ângulo. Ângulo é a abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto, que nós chamamos de vértice. E aí eu trouxe para vocês os três tipos de ângulos que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, que é o ângulo reto, que é aquele ângulo que tem 90 graus de abertura, entre, né, uma semirreta e outra. Nós temos também o ângulo raso, que é aquele ângulo que vale 180 graus de abertura, e o ângulo completo, que é uma volta completa entre essas semirretas, em que ele tem um valor de 360 graus, certo? Com base nisso, nós também relembramos um pouquinho sobre o que são os ângulos internos e os ângulos externos. Primeiro, um ângulo interno é aquele ângulo de dentro da figura. Se vocês observarem esse triângulo que está aí para vocês na tela, nós temos os ângulos em azul dentro do nosso triângulo. Esses são os nossos ângulos internos. Temos também os ângulos externos, que é o ângulo formado pelo lado do polígono e o prolongamento do lado adjacente. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui e mostrar para vocês o seguinte. O ângulo interno é esse que está aqui, ó, na parte de dentro, ok? Já o ângulo externo ele parte do nosso polígono. Então, deixa eu apagar esse vermelhinho que eu fiz. Ele parte do nosso polígono e ele vai até o prolongamento da nossa figura. Então, aqui a gente prolongou esse lado aqui do triângulo, certo? Então, vai partir do lado do nosso triângulo até esse prolongamento. Esses são os ângulos externos, certo? Observa aqui embaixo, ó, prolonguei esse lado daqui de baixo. E aí, eu tenho do lado do meu triângulo até o prolongamento, o meu ângulo externo. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou trazer aqui para cima, para vocês verem. Ó, nós temos aqui o prolongamento do lado do nosso triângulo, certo? E aí, nós temos do nosso triângulo até o prolongamento, o nosso ângulo externo. Certo? Então, ângulos internos é o que está dentro da nossa figura. Ângulos externos está fora da nossa figura. E em qualquer polígono, o ângulo externo e o ângulo interno somados dá igual a 180 graus, forma um ângulo raso. Observa aqui, gente, deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem melhor. Ó. Se eu pegar o meu ângulo de fora, que é o ângulo externo, que está em amarelo, e o meu ângulo que está dentro em azul, que é o ângulo interno, observa aqui, ó. Se a gente observar, nós temos um ângulo de 180 graus. É um ângulo raso, certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Se eu juntar o ângulo azul, né, com a parte de fora, que é o ângulo externo, eu tenho um ângulo raso, 180 graus. A mesma coisa aqui embaixo, né, no C. O ângulo interno mais o ângulo externo, nós temos um ângulo raso, 180 graus. Tudo certo?
Então, com base nisso, nós prosseguimos com a nossa explicação. Vamos lá. Nosso próximo slide, nós temos aqui o triângulo equilátero. Importantíssimo a gente relembrar o que é um triângulo equilátero para a gente poder trabalhar nele, certo? Olha só, o triângulo equilátero, ele é um tipo de triângulo que possui seus 3 lados com o mesmo comprimento e os seus 3 ângulos internos com a mesma medida. Ou seja, os 3 lados desse triângulo são iguais, têm as mesmas medidas. E os ângulos, consequentemente, também vão ser iguais. Ok? Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, nós podemos afirmar que cada ângulo interno de um triângulo equilátero é igual a 60 graus, por meio da divisão de 180 por 3. O que isso quer dizer, gente? Observa aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho mais essa bolinha aqui. Observa aqui comigo. São lados iguais no meu triângulo, ângulos iguais. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Não sei se vocês aprenderam assim, mas para gravar, eu sempre falo que é o Smith. O que é o Smith? Smith é a soma dos ângulos internos de um triângulo. O Smith sempre é igual a 180 graus. De qualquer triângulo, tá, gente? Não é só o equilátero, não. Qualquer triângulo, a soma de todos os ângulos internos é 180 graus. Nesse caso aqui, os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Então, se os ângulos são iguais, como que eu vou chegar no valor de cada um? 180, que é o total, dividido por 3, dá os 60 graus em cada ângulo que nós temos aqui. Certo? Então, essas são as particularidades do nosso triângulo equilátero. Lados iguais, ângulos iguais. Tudo bem? Continuando aí, então, ó. Agora com o quadrado. O quadrado é um quadrilátero, né? A figura de 4 lados, que tem o mesmo comprimento. Então, ele é um quadrilátero que tem os 4 lados com o mesmo comprimento. E, consequentemente, os 4 ângulos internos também vão ter a mesma medida. Se a gente observar na figura aqui do lado, nós temos, então, o nosso quadrado. Todos os ângulos do nosso quadrado são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, nós podemos dizer o seguinte, que como a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus, nós já sabemos e podemos afirmar que cada um desses ângulos internos são iguais a 90 graus. Aquilo que nós falamos, certo? Um ângulo reto aqui, ó. 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus. 4 vezes 90 graus, 360 graus. E tem uma informação importantíssima que foi dada aqui no slide. É que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Então, soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, que é o SMIC, é igual a 360 graus. Certo? Informações importantíssimas também sobre o nosso quadrado. Então, nós conseguimos então ver as particularidades do triângulo equilátero e do quadrado. Certo? Agora, vamos exercitar um pouquinho. Vamos fazer um exercício para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão de ângulos internos e ângulos externos. Olha só. Dado um triângulo equilátero, POL, onde todos os lados e ângulos são iguais, e cada ângulo interno mede 60 graus, determinar a medida de um ângulo externo. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos a nossa figura, nosso triângulo, né? POL, forma o nosso triângulo. Nós já temos um ângulo interno aqui de 60 graus, nós queremos saber o valor do ângulo externo. Qualquer um dos ângulos externos. Esse que aqui está em verde, do ladinho do que já está denotado de 60 graus, ó, chamaram ele de Y na figura. É ele que nós vamos encontrar. Se a gente observar aqui, gente, se eu juntar
o de 60 graus, que está em rosa, deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem melhor. Se a gente pegar esse ângulo que está em rosa e somar, juntar com esse ângulo que está em verde, eu tenho um ângulo raso no valor de 180 graus. Então eu posso dizer o seguinte, que 60 graus mais esse y, né, esse ângulo que foi chamado de y aí, é igual a 180 graus. A soma dos dois dá igual a 180 graus. Fácil encontrar o valor dele. Eu vou isolar esse y aqui nessa equação de primeiro grau. Eu vou ter o seguinte, 180 graus que já estava depois da igualdade, e o 60 que estava antes da igualdade vai passar para o outro lado da igualdade, só que ele troca o sinal. 180 menos 60 graus. Então é só calcular. 180 menos 60 é igual a 120 graus. Ou seja, o valor do nosso ângulo externo desse triângulo equilátero é igual a 120 graus. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Podemos ir para o próximo? O nosso próximo, ele vai seguir da mesma forma. Deixa eu só apagar a tela aqui. Ele vai seguir da mesma forma. Olha o nosso próximo slide, ó. Agora com um quadrado. Considere um quadrado RSTU com todos os lados e ângulos internos iguais. Sabendo que cada ângulo interno de um quadrado é 90 graus, determinar a medida de um ângulo externo. Mesma coisa, gente. Nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo reto. E nós temos o ângulo externo que está em verde aqui. Se a gente for observar e for juntar esses dois ângulos aqui, o que que eu tenho? Ó, eu tenho essa medida mais essa medida. Forma o quê, gente? Forma 180 graus, forma um ângulo raso. Então eu posso dizer o quê? Que 90 graus, que era o ângulo que está em rosa aí, mais esse ângulo A, né, que foi dado em verde, os dois juntos somados é 180 graus. Se eu isolar o valor desse A nessa equação do primeiro grau, olha como é que vai ficar. O A é igual a 180 graus, que já estava depois da igualdade. O 90 graus estava antes da igualdade, ele vai para depois da igualdade, trocando o seu sinal. Ele é mais 90, então ele vai ficar menos 90 desse lado de cá. E a gente calcula. 180 menos 90 é igual a 90 graus. Ou seja, o valor do ângulo externo desse quadrado é igual a 90 graus. Tudo certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, anota ela aí no caderno para depois a gente poder conversar um pouquinho sobre ela. Tudo certo? Agora é com você. Eu trouxe um exercício aqui. Deixa eu só diminuir o zoom aqui. Pronto. Agora é com você. Nós temos um exercício para vocês fazerem aí em sala de aula. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente volta corrigindo. Olha o exercício. Qual a soma das medidas dos ângulos dos triângulos dispostos lado a lado que estão ao redor de um único vértice? Uma outra... Pode voltar na tela para mim? Uma outra questão da habilidade que está na matriz curricular de vocês é falar um pouquinho sobre a questão de ladrilhos, de mosaicos que podem ser formados a partir, né, de triângulos, quadrados e assim por diante. Aqui se parece um pouquinho com um ladrilho, um mosaico, né, de triângulos equiláteros, juntinhos, um lado a lado. Então, o que que ele quer saber? Ele quer saber a soma das medidas dos ângulos dos triângulos dispostos lado a lado ao redor de um único vértice. Ou seja, ao redor desse vértice aqui, ó. Desse vértice aqui, ó. Quer saber a soma desses ângulos que estão aqui. Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem aí e a gente volta corrigindo. Combinado?
Vamos lá, então. Vamos deixar a questão na tela e aí a gente volta daqui 5 minutinhos.
em torno desse vértice central, logo a gente já poderia concluir de cara que nós teríamos 360 graus. Certo? Então, a soma dessas medidas, desses ângulos, desses triângulos lado a lado, ao redor desse único vértice, é igual a 360 graus. Tudo certo, pessoal? Chegaram nesse resultado? Eu espero que sim. Então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a calcular o valor dos ângulos internos e externos de triângulos equiláteros e quadrados, sem utilizar fórmulas. Então, vocês perceberam, né, que durante essa nossa aula de hoje, em nenhum momento eu apresentei uma fórmula para vocês decorarem, para vocês substituírem os valores em momento algum. Só com base nessas nossas ideias, esses nossos conceitos que nós fomos construindo, né? Ângulo interno, ângulo externo, soma dos ângulos internos de um triângulo, de um quadrado, né? Consequentemente os externos também. Então a gente consegue fazer isso sem utilizar fórmulas, certo? Então, gente, não deixe de curtir essa nossa aula. Compartilha com outros colegas para que eles possam também ter uma noção e uma ideia sobre esses conteúdos que nós trabalhamos hoje. Combinado? Vai ficar aí para vocês uma lista de exercícios aí na descrição do vídeo para vocês treinarem um pouquinho mais sobre esse conteúdo aqui. E aí, qualquer dúvida, tira com o professor em sala de aula. Combinado? Então é isso. Por hoje é só. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!